hoje nós estamos com o Henrique Mandelbaum, meu marido, que contribuiu já com a gente em alguns vídeos sobre Kafka, sobre a família em Kafka, e hoje, aproveitando seu trabalho e os seus estudos no campo da psicanálise, estamos te convidando para falar sobre a família em Freud. A família em Freud, a família de Freud. Então, para nós é uma bonita contribuição para o nosso portal Papo de Família. A tua participação, a gente agradece e a palavra fica com você. Eu agradeço, mas é tão ousado, né? Você convidar um marido para falar de Freud, do seu trabalho, do trabalho do marido, né? Você está expondo o trabalho do marido e eu estou usando... Uma confiança, né? É uma confiança em nosso trabalho, né? E acho que o que você está pedindo é para falar que lugar tem a família no que eu faço aqui, que é tentar ser terapeuta, a meu jeito, né? E vocês sabem, não tem dois terapeutas iguais no mundo. Então, cada um trabalha, né, com aquilo que é familiar à psicanálise do seu jeito. Cada um se familiariza, né? Eu estou usando a palavra família numa amplitude porque vai desde nós dois, fazendo um casal, que o trabalho faz parte disso, né? O Freud chamava, acho que posso começar por aí, Freud chamava qualquer ato psíquico de trabalho. E dizer que família dá trabalho é quase um pleonasmo, porque trabalho é tão natural aos homens quanto família, né? E vocês veem, eu estou falando de trabalho e de família, e eu sou um leitor de Kafka. Então, para mim, trabalho e família é um processo, né? É um longo processo. E Kafka diz assim, então não esquece de incluir no trabalho e na família a justiça, porque tem lei, né? Em Kafka, a lei está desde a origem. Mal abre a página, já se transformou. Como assim se transformou? Né? E o Freud vai dizer, toda transformação é um trabalho psíquico. Mesmo a do sonho. Como assim mesmo a do sonho? Não, no sonho se revela o trabalho que dá tudo, né? Ou o trabalho que é tudo, ou como transformar o sonho em trabalho. Tudo bem, tanto faz. E família tem todas essas minúcias do que vincula todas as dimensões do humano, né? Porque você vê que família inclui lei, inclui trabalho, inclui organicidade, porque tudo isso está no corpo, né? Somos dois corpos, somos duas pessoas com biografias completamente diferentes. E a família em Freud e a família de Freud, o tema que você propõe é a família entre nós e a família de cada um. A biografia de cada um, né? É muita história, é uma longa história. A nossa, do contexto onde a gente se encontrou, do contexto que a gente vive e do contexto que a gente vai viver em família. As vicissitudes
das famílias. Esse é um tema que entra nessa clínica o tempo todo, porque vem um paciente aqui, eu tô vendo um quadro do Lucian Freud. Ó. Lucian Freud é um herdeiro de Freud, direto. Ele virou pintor, no caso. É o neto de Freud. É o neto de Freud. E esse é um retrato familiar dele, né? É um autor muito interessante, porque você vê, é uma família, a gente diria, bem realista, né? Quase de meme, de foto dessas que circulam entre nós. E tem toda a densidade, né? Da complexidade que acho que a gente já, sabe, se a gente pensa em Kafka e Freud, pensa em que quando eu digo que família dá trabalho, é por dentro, por fora, de muitas maneiras, né? Então, a gente vê esse quadro, um quadro contemporâneo, tem toda uma história da história das famílias nela, né? E há muito de Freud já aqui nesse quadro, né? Da leitura freudiana, sabe? Das complexidades, do trabalho que dá suportar uma família, lidar com uma família, fazer uma família, nascer de uma família, continuar em família, sair da família, enfim, né? É um trabalho enorme, né? Aqui nesse quadro a gente vê, há um certo sentimento de cansaço, de esgotamento, mas também de cumplicidade nesse braço apoiado, sabe? É pesado e é pesado e amigável, né? Você sabe quem são? São pessoas... Olha, eu, você, nossos filhos, entende? Eu tendo a me identificar, né? Pessoalmente, né? Eu não conheço esses sujeitos e não quero conhecê-los assim propriamente. Quero, através deles, também me conhecer, né? Ou reconhecer, né? A família de Freud trouxe à cena o neto do Freud. E o neto do Freud produziu este trabalho. É uma continuidade, são desdobramentos de uma família, mas ao mesmo tempo está em Freud, porque isso já todo esse longo lastro histórico, material a gente chama dos parentes, né? Dos pais, dos avós, das irmãs, da família de Freud, né? Que é a família em Freud também, que vai compor esse homem que se chama Freud, né? Porque Freud nos mostra que a gente é composto de família. Freud falava, toda a segunda tópica são objetos. E a segunda tópica é uma descrição do aparelho psíquico. Boa. Da forma de funcionar psíquico, né? Ele consegue nomear, ele consegue mobilizar que a gente pense, né? Constituído de objetos, porque para ele o ego sempre são identificações, entende? Eu me identifico com essa família aqui, eu projeto, introjeto, né? Eu troco impressões. Então, pela percepção me chega, por meus olhos me chega essa reunião de pessoas de gênero diverso, na cadena é homem e mulher, de idades diversas, tem um bebê, tem um adolescente, tem criança, tem tempo, tem
é o familiar do humano, né? É masculino, feminino, origem, destino, tá tudo aqui, né? Então, claro, eu escolhi de todas as representações de família que podia ter, uma que tem o sobrenome Freud, não é para imprimir a marca Freud, sabe assim? Mas é para mostrar também os herdeiros de Freud no sentido mais micro, é a família dele mesmo. Depois há ele criou, né, uma disciplina nova, né, que se espalha pelo conhecimento, através do conhecimento, como uma forma terapêutica do trabalho que é viver em família. Agora, ou surgir da família, nascer de uma família, né? então, se você está dizendo, né, que cada um de nós é feito de famílias, né, que são os nossos objetos, e a gente está, né, te convidando a falar sobre a família de Freud, talvez fosse interessante. É interessante também que você está trazendo um herdeiro, né, então um neto, mas você contar um pouco da composição familiar, de onde Freud vem. De onde Quem Freud são os vem? seus objetos familiares nesse sentido, né? Quando você diz, né, a família como objetos internos, né, o ego feito de identificações. Então, a introjeção da família dentro, de onde surge isso? Né? Freud começou, né, no Instituto de Patologia Experimental, ou seja, ele lidava com fisiologia, né, a estudar bichos pelo microscópio, olhar e descrevê-los. Né? Tem um desenho, por exemplo, aqui, né, dos gânglios espinais da lampreia. Essa página está no Museu de Freud. Né? E de diversas, são órgãos, né? E que é estes bom, só como uma nota, porque eu achei tão interessante quando eu estava juntando essas coisas, né? Porque a lampreia é um bicho que não tem maxilar. E Freud morreu de câncer do maxilar. Então, sabe essas familiaridades, sabe a palavra familiaridade também para falar de ressonâncias, de assonâncias entre coisas que é para a vida do Freud muito significativas, né? É claro que lampreias e tem esse sentido só para o Freud, né? Mas mas é um fato que ele estudava, né, o sistema nervoso e descrevê-lo e olhar para compreender as patologias. As patologias, né? O professor dele, o Burke, ele estudava, por exemplo, toda a fisiologia do olho. E o Freud acompanhou isso profundamente. O olho, né, desde a percepção até a imagem interna, né? Interessante. A voz, a patologia e a fisiologia da voz, o falar, sabe? Desde o querer dizer e emitir uma voz, né? Porque uma coisa é a percepção, no sentido de pôr para dentro e capturar, se familiarizar, viver em família. Construir a gente chama memória é quase sinônimo, né? Na amplitude que Freud dá ao termo família, é quase sinônimo de família. É como isso que é o bonito, eu acho, da teoria psicanalítica, que amplia o conceito de família ao conceito de memória, né? Nós dois, constituímos uma família. Sim. Fazemos parte da família humana. Sim. Então e por outro lado, cada um tem a sua família. Uhum.
E tem coisas que não nos são familiares, em toda essa familiaridade. Então, mas você vê que vai desde uma dimensão quase assim fisiológica de funcionamento interno orgânico, isso na psicanálise está presente, porque são corpos, né? Mas ao mesmo tempo, você vê que essa rede que se cria, e aqui cada um desses gânglios, é importante dizer, é o que os médicos chamam uma estação de retransmissão. Sabe, para a lampreia andar pelo caminho, recebe estímulos e se mobiliza, se zigue-zagueia, se nada. Então, cada um desses gânglios, né, são estações de retransmissão. E eu estava dizendo, não tem nada a ver com rádio, com redes de comunicação, mas a nível originário tem a ver com essa rede neurológica que todo ser vivo tem, né? Ou redes, como nas plantas também tem, né? Que é interessante, família também muitas vezes é descrito como uma árvore, sabe? Raízes, tronco, árvores, né? Essas coisas de... Árvore genealógica. Árvore genealógica, isso, as ciências, as disciplinas, né? Esse núcleo familiar em Freud é tudo muito imbrincado, né? Entra na clínica, por isso que a família ganha essa dimensão que em Freud é do inconsciente, do id, porque é uma rede em fluxo muito amplo. Mas então, você poderia dizer que esse sistema neuronal, poderia quase que também servir de um modelo para pensar famílias. Família, quer ver? Esse é um quadro do Serrois. Não é bem família, é um domingo, né? O nome não é família, mas é um domingo no parque, alguma coisa assim. Mas é importante porque ele é do movimento do pontilhismo, né? E o pontilhismo, como movimento estético, vamos dizer assim, o que interessa é que há essa coisa, porque ele pinta, né, ponto por ponto, todas as cores, cada cor a gente sabe, agora tem uma dimensão física, sabe, num prisma sai diversas cores, são frequências diferentes. E tem as cores complementares ou não, sabe, de três surgirem tantas cores, e a cor é a percepção, né? Como é que se organiza essa qualidade? Como nos tornamos familiares ao vermelho, ao verde, ao amarelo, ao azul, sei lá, todas essas cores, né? Então são pequenas manchas ou pontos, cada uma, que provoca pela justa uma mistura ótica nos olhos do observador. E o que é interessante dessa escola é que ele tentava, né, para eles, que a retina, cada observador, juntasse do seu jeito, né? Porque eu vou compor, hoje, nos pixels, né, vamos dizer, nas televisões... O televisor funciona com 3 cores que vão... né, esse movimento é próximo de toda as novas técnicas. A maneira nova como a gente vê as imagens pelos computadores. Né? Pontinho. E em rede também. Eu estou mostrando tudo isso, não é porque eu interessa a arte aqui, mas a arte traz essa possibilidade de ver o que você está dizendo, as redes, né? Porque é uma rede de pontinhos de cores, e não são muitos, são só 3, é incrível, as primárias, né? E claro, como atinge a nossa retina e que sentido nós damos a isso, ou como reagimos, o sintoma com que nos apresenta, isso é a clínica de Freud. Uhum. Porque eu já achei interessante que quando você falou dos experimentos com o olhar, né, a questão da
como é que se forma a imagem interna, né? Então, achei que isso é muito interessante. E que a imagem interna tem a ver com o modo como a gente vive a vida. Sim, claro. Olha não, esse porque quadro. só dizer que... Não, isso, porque a questão das formações das imagens internas estão no núcleo da psicanálise, né? Porque, por exemplo, as imagens dos sonhos, não é? E aqui você está retomando esse tema, né? Da questão de tudo que que entra, né, pela percepção de cada um e que se integra numa certa imagem. Então, você está associando, ou você está tentando pensar a família nessa chave, digamos. Também, mas também, né, esse é o Ego Schiller, chamar família. E é um pouquinho antes dele morrer de febre espanhola, aquela de Gripe espanhola. de um importante, né? Porque era uma época de uma, como nós passamos agora, uma pandemia. Então é uma tristeza enorme nesse quadro, é uma dureza enorme que está aqui. É uma família. E isso é 1912, se não me engano, 13, por aí. Mas é isto que o Freud também lida, né? Este sofrimento humano, né? Estampado na condição familiar. Porque como a gente é constituído em redes, né? E sempre envolve, né, pai, mãe, a criança, né? Os três elementos que estão aqui. É claro, aqui não é um autorretrato da família dele ou dele, e nem vejo isso, mas eu vejo muito da dor, do sofrimento em família, da família, o que a família suscita, né? Os corpos, um ao outro, com o outro. Você vê, né? São homem e mulher nuas e a criança que está vestida. É tão bonito isso. Sabe, é o cuidado com esse bebê e mostrando as dores do feminino e do masculino, porque o Freud vai até o Édipo, até a bissexualidade de que nós somos feitos, por isso eu posso identificar, você se pode se identificar comigo. Como é que eu posso conceber uma mulher se eu sou homem? Uhum. Como é que você pode conceber um homem se você é mulher? Uhum. Quem é você para saber de mim? Uhum. Uhum. E por dentro eu acho que eu sei. Ou consigo ser ou não ser. Isso é uma complexidade enorme. É disso que a gente lida na clínica, né? E isso é muito complexo. Complexo no termo freudiano. Tão complexo porque família, né, em Freud também ganha essa representação que a gente tem aqui no Velázquez, né? Porque o acesso ao que nos é familiar é sempre meio por muitas maneiras, sabe? De muitos vértices, há muitos níveis, né? Aqui é incrível nesse quadro porque a gente vê assim, uma espécie de aquilo que a gente chama de metalinguagem, né? Que é uma coisa muito bonita. A metalinguagem é a coisa mais poética, eu acho uma das mais poéticas, porque você vê o pensador e o pensamento do pensador e o pensador que está sendo pensado por outro pensador. Sabe aquelas coisas meio de profundidade, né? Que tão familiar também como experiência. Você vê que familiar é também uma qualidade de viver certas coisas, missão, porque a gente classifica, né? Familiar também serve para classificar coisas. É claro que eu estou falando que o sintoma, cada sujeito é sintoma. Não. O Henrique é um Henrique, não é verdade? Você me conhece melhor que ninguém. Tem dois Henriques no mundo? Não. Não tem. Esse é meu sintoma. Esse sou eu, né?
É mais o caráter, por exemplo, é uma palavra que sumiu de moda graças a Freud, porque tem o inconsciente. Então, ainda bem que eu não fico fixado num caráter, sabe? Numa espécie de rigidez. Mas é claro que eu sou tão, né? O Kafka fala o processo, né? A vida de cada um, né? Não a vida dos outros, a vida de cada um. É um longo processo, né? É uma história biográfica, pessoal. E a nível da memória, que a família tem essa complexidade que eu acho que esse quadro ajuda a condensar. Porque tem um autor, né? O Velázquez é o pintor, tem um autor, o pintor, mas a gente vê um autor, né? Porque a gente aprende, né, com essa imagem algumas coisas. Tem a cena que está sendo pintada pelo autor e que nós vemos de um lugar diferente de onde o autor o vê, como se nós fôssemos o observador. Acho que muitos analistas gostam desse quadro porque é para lembrar um pouco toda a complexidade que um analista tem que enxergar por dentro, por fora, por perto, né? Todo mundo que vem aqui fica falando de todos menos de si próprio. Porque a minha tia, porque minha avó, meu trabalho, minha casa, você, a família, né? Tem essa coisa incrível, né? Que assim, porque a cena que está sendo retratada, as meninas, né? As chicas, as meninas, tem pai e mãe que estão fora, sabe? Estão na porta, que né? estão na porta. Não, que estão aqui no espelho. Mas tem na porta também. Na porta, né? tem um outro sujeito, mas dizem que os pais delas estão aqui, num espelho, olhando a cena, olhando o pintor pintando elas. Entende? Então o lugar que ocupa, isso que a gente chama Édipo, né? Pai e mãe na família pessoal do Freud, na família de mim, meu pai e minha mãe, e o impacto que eles têm. Mas é interessante também, porque eu não conheço muito a fortuna crítica, nada da fortuna crítica desse quadro. Eu tenho a lembrança de que Foucault trabalha com esse quadro, acho que na História da Loucura. Lacan, mas isso me fez pensar que, de alguma maneira, assim como você trouxe o animal, a enguia, a lampreia, que tá na origem, vamos dizer, da psicanálise, né? De alguma maneira, esse quadro também, né? Nesse sentido da possibilidade desse sujeito que se vê pintando, que se pinta. Então tem algo da autoanálise, né? Também. E que da também... família como memória. E da família como memória, quer dizer, também do ponto de vista das origens também culturais e talvez artísticas que fazem parte da família psicanalítica, sei lá. Tô certa? Claro. A nível freudiano, isso avança até aqui, né? Ou retrocede, de alguma maneira. Retrocede. E é tão bonito, né? Porque eu fiz questão de pegar de um livro, porque a gente lê isso na literatura, está escrito, mas isso é profundamente intrínseco dentro de nós, como nós somos essa rede, esse pontilhado, né, a memória, e é como se fossem, sabe, porque ele avança, não é direto, né, é como se a família, essa é uma representação do Bruegel da Torre de Babel. A Torre de Babel, o que é a Torre de Babel? É a família humana, né? Então, sim, Freud tem desde esse Édipo primário que avança, até a amplitude do estarmos nesse mundo, né? E aqui são tantos mundos sobrepostos, né? Tantos níveis, tantas camadas. Tantas línguas. E tudo isso aqui na clínica, o sonho de um sujeito. Certo. A vida dele.
Ai, acabei de despertar, sabe? É, mexe o pescoço um pouco, sabe? Se estica, às vezes fala ai, ai, ri, tá tudo isso. Uhum. Uhum. Presente. É inevitável a referência, quer dizer, para mim, sei lá, associação, porque também tem a ver com tudo isso, é a Biblioteca de Babel, do Borges, né? Que Ah, ele, de alguma maneira, onde estão todos os livros, né? então, mas o que é interessante em Freud é que é bípede, né? Porque a Biblioteca de Babel são livros. São livros. E nós estamos falando de corpos, de Rede. gânglios, né? Algo pré-verbal e que é corporal e é do bebê, e do bebê concreto. Por isso que essa criança do Chile é tão importante, o ego Chile, sabe? Aquilo que tem que nascer. O Otto Rank é um autor que diz dá muita importância sempre à origem, ao nascer, né? A vida como ela é vivida, não a gente chama racionalização, mas é que a Biblioteca de Babel não é uma racionalização, né? Assim, no sentido de uma abstração. A Biblioteca de Babel é isso aqui mesmo, é essa construção ao longo dos tempos, né? Essa construção e que está sempre sendo destruída pelo orgulho, sabe? Deus destrói, porque sempre tem um orgulho, arrogância e Deus destrói e dá desentendimento, né? Os homens se desentendem entre si. Isso é essa construção em ruína é muito familiar. É por isso que a gente está juntos, não é? Sim. É para Não, tentar reparar, construir, andar, sei lá, melhorar se der. Em processo, né? Isto é o processo de Kafka, é essa imagem também.